Alô, alô, gente boa, querida, gente amada, amigos e amigas no Brasil e em qualquer lugar da Terra. Nós estamos na sequência de Mateus, já há 2 anos e 4 meses, fazendo 2 anos e 5 meses. Eu abri um parênteses para mostrar parábolas de Lucas, do capítulo 15 para frente. Elas são uma sequência bem intrincada e conectada, portanto, que eu achei que era essencial para aqueles que estão honesta, sincera, vigorosa e comprometidamente fazendo essa sequência dos evangelhos comigo, precisavam ter como informação contida no Evangelho de Lucas, e somente nele, nesse caso, não em Mateus, nem em João, nem em Marcos, porque são parábolas de uma importância muito expressiva. Então a gente já falou do contexto, que eram os fariseus e os seus acadêmicos, teólogos, com raiva, murmurando, zangados com Jesus, com inveja dos pecadores, dos publicanos, que eu já expliquei muitas vezes quem eram naquele ambiente e contexto, dos chamados pecadores em geral, que era todo mundo que não ia à sinagoga, que tomava um gorozinho, que gostava de dançar, de festejar, de celebrar, e que não tinha nenhum vínculo congregacional, eram os pecadores. E prostitutas, meretrizes, mulheres da noite, mulheres repudiadas pelos maridos, abandonadas, que carregavam a fama de adúlteras, caso se relacionassem com outras pessoas. Era esse povo que tinha um imenso prazer em ouvir a Jesus. E eles procuravam a Jesus. E há lugares, a gente vê no Evangelho, que eles ofereciam banquetes a Jesus, só para ter Jesus com eles, porque Jesus não era chato. Jesus era amigo, era inclusivo, não ficava jogando indiscrições na cara de ninguém. Em momento algum você encontra Jesus querendo saber do pecado de ninguém nos 4 evangelhos. De ninguém. Pode ser quem seja. Quem quiser se confessar, se confesse. A maioria nem precisa. Recebe o impacto da boa nova no coração e aí começa um processo inteiro de metamorfose interior, lindo, sublime, que ele vê, identifica, constata o fenômeno transformador e não puxa assuntos pertinentes ao passado, ele só indica caminhos presentes e futuros para cada um viver melhor. Pois bem, assim ele procede aqui em Lucas 15 com os publicanos, pecadores e esse grupo todo de marginais
do ponto de vista da religião. E os religiosos com ódio de Jesus, inveja dos pecadores, era uma salada de emoções tão esquizofrenizada, tão do tipo: legião é o meu nome, legião é a minha designação emocional, afetiva, comportamental, e de conflitos mentais e emocionais que eles mesmos não sabiam explicar, mas eles expressavam, esses religiosos, da pior forma possível. Como acontece? Você sabe muito bem que acontece, porque acontece dentro de você. Você não precisa ler nenhum livro para saber como é que isso funciona, é só olhar para o coração que você fica sabendo. Aí a gente falou da parábola da ovelha perdida, com as aplicações dela, da dracma perdida também, com as múltiplas aplicações dela, a parábola dos dois filhos e do pai generoso, filho pródigo e o filho mais velho, e esse pai bondoso, conciliador, na qual nós ficamos alguns dias de exposição, até que chegamos na parábola do administrador infiel, aonde nós já estamos entrando agora hoje no terceiro dia. Porque no último dia, na semana passada, eu fiquei aqui no verso 4, quando o cara que foi flagrado, foi apanhado nos seus malfeitos, na sua corrupção, na cobrança dos ágios, no acréscimo, para além daquilo que era devido e que ele botava no bolso, como de resto faziam a maior parte dos publicanos, com os quais Jesus se relacionava, e dentre os quais ele chamou Mateus, que era o maioral dos publicanos da Galiléia, para se tornar um dos seus apóstolos. Vocês vejam como Jesus realmente não faz acepção de pessoas. E agora aqui tem uma parábola específica que lida com essa condição do conflito existencial, psicológico e comportamental dos administradores, que aí cobre dos publicanos que faziam gestão de impostos, e a eles acrescentavam ágios superlativos, como também tem aplicação vinculada a toda e qualquer gestão equivocada que se faça. No caso aqui, uma das coisas que fez com que esse chamado administrador infiel cometesse os erros que ele cometeu foi o fato dele ter misturado os negócios do dono de tudo, do homem rico que tinha e era proprietário dos bens, com ele próprio. Como a gente vê e verá em parábolas, aqui em Lucas, mas também em Mateus, daqueles administradores da vinha ou da fazenda, que o dono das coisas demorava a aparecer, a voltar, e eles confundiram tudo e acharam que porque o dono não estava assim dando as caras todos os dias e mostrando vigilantemente o seu controle sobre todas as coisas, que eles tinham liberdade, usando uma linguagem chula, para deitar e rolar e fazerem o que eles quisessem. Como os religiosos dos dias de Jesus faziam, como os religiosos de todos os tempos fizeram, como os religiosos dos nossos dias fazem. É tudo igual. É gente e são espíritos da mesma laia. É a palavra melhor a ser usada. Não dá nem para usar a palavra estirpe, é laia mesmo. É gente com deformações de caráter que vai adoecendo na manipulação dos outros, e como não sentem a mão pesada do dono de todas as coisas sobre eles, eles ficam achando, como diz o Salmo 50, que Deus é igual a eles, que é um parceiro safado, cretino,
corrupto que se preocupa com alguma coisa universal em coisas macro manifestas, mas não está nem aí para o comportamento humano. É assim que todo mundo vive em volta. São os ateus maiores do país e de todos os países, são os pastores, os sacerdotes e os crentes. Não tenho a menor dúvida disso, porque são todos aqueles que tomam o nome de Deus em vão, que brincam com o nome de Deus, que manipulam o nome de Deus, que vendem o nome de Deus, que fazem negociatas com o nome de Deus, e vocês estão cansados de saber disso. Pois bem, eu vinha narrando a situação desse indivíduo, como ele foi apanhado, e disse: agora não tem mais volta. Eu fui flagrado. É dinheiro na cueca. Está gravado. Eu não tenho saída. O que é que eu farei? Aí ele começa a avaliar as suas alternativas. Aí ele diz: mendigar ou trabalhar na terra foi a primeira alternativa. Eu não tenho vocação. Passei a vida trabalhando com contabilidade. As minhas mãos não têm calo. Eu não aguentaria um dia de trabalho no campo. Iria me arrebentar a lombar, a musculatura. Iria me ferir tudo. Não sei plantar, não sei cuidar, não sei colher. Eu fiquei dedicado às manobras contábeis o tempo todo, enriquecendo com base em falsificações numerais. Então, da agricultura e da terra, que era a primeira grande alternativa naqueles dias, no primeiro século, ele diz: eu não sei trabalhar com isso. A segunda alternativa era a mendicância. Aí ele diz: eu também não sei, eu tenho vergonha na cara. Eu não vou me fingir de pobre, andrajoso, maltrapilho, explorando a miséria e pedindo aos outros que tenham compaixão da minha miséria, enquanto eu vendo miserabilidades ou carências ou necessidades para outros me ajudarem. Não, eu errei muito, mas pudor eu tenho, vergonha na cara ainda me restou. O que entre nós, nem isso sobrou. Mas nesse cara aqui, ele é ainda bem melhor do que os administradores infiéis, que são mais do que infiéis entre nós, são perversos, descrentes e acham que não tem contas nenhuma a apresentar diante de Deus. Por isso a situação deles é infinitamente mais grave. Mas no verso 4, eu disse a vocês na nossa última reunião, que ele disse: eureka! Foi a palavra usada aqui no texto grego, é uma coisa equivalente a eureka. Uau! Eureka! Já sei! Foi uma iluminação que bateu na cabeça dele. E ele disse: eu sei o que farei. E é, portanto, uma expressão de surpresa desse tipo: eureka! Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, eu tenha pessoas gratas, amorosas, que tenham compaixão de mim e que me recebam nas suas casas, para que eu tenha aonde me cobrir, aonde dormir, aonde me alimentar. Então sei, eu vou trabalhar com o melhor da natureza humana. Pode ser que muita gente que é ruim e dura, e estranha e indiferente e impermeável e implacável, não sinta nada com as minhas ações. Mas no meio de 10, sempre tem alguns, 3, 4, que são mais humanos, são mais generosos, são mais compreensivos. E eu vou apostar tudo que eu tenho
no melhor da resposta humana. Por mais que não venha de todos, mas virá de alguns. E esses alguns dos quais essa bondade virá, serão os mesmos que haverão de me socorrer. Essa é a lógica dele. Eles me receberão nas suas casas. Aí ele começa a atividade dele de semear graça. Porque preste atenção, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus disse que se você age com compassividade, a compassividade visitará você. Se você trata com graça, com amor, a graça, como um bumerangue benfazejo e amoroso, volta em seu favor. Ou como diz o texto de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 1, quando afirma: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu o acharás. Porque assim como se diz, aquilo que o homem semear, isto também ceifará, esse mesmo princípio tem implicações para o bem e implicações para o mal. Se eu semeio o que é mal, eu vou colher corrupção, eu vou colher destruição, devastação, juízo sobre mim. É uma questão de tempo, mas eu colherei. Se eu semeio amor, graça, bondade, perdão, misericórdia, eu alcançarei misericórdia, bondade, perdão, se não de todos, mas suficientemente de alguns que não ficaram com o coração empedernido ainda, que ainda são gente e me darão uma resposta de gente. Por isso ele diz: uau, saquei, meu Deus, é a única alternativa que eu tenho, é essa, de como eu não agi com graça com eles durante anos, agi com esperteza, colocando valores a mais, mas a maioria deles, ou praticamente todos eles, nunca nem perceberam o majoramento daquilo que eu acrescentei à dívida deles. Então hoje eu não me sinto na obrigação de fazer uma explicação de tudo o que no curso dos anos eu fiz de equivocado, ou de errado, ou de deliberadamente pecaminoso contra eles. Mas eu vou chamá-los aqui e vou agir com bondade, com misericórdia para com todos daqui para frente, enquanto eu não for tirado da minha administração. Enquanto eu estiver vivo, atrás dessa mesa de gestão de bens, dessa carteira de fundos, de impostos e tudo mais, eu vou fazer o melhor que eu puder com graça em favor de cada um deles. Aí o verso 5 diz: tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, marcou um dia, fez uma fila enorme, disse ao primeiro que chegou: quanto deves ao meu patrão? Aí esse primeiro respondeu: 100 cados de azeite é o que eu estou devendo. Eu processei, paguei uma parte, mas tem outra parte que eu não paguei. Até hoje, 100 cados de azeite equivalia a um dinheiro importante, como remuneração pecuniária. Aí ele chega e diz: quanto deves? Ele diz: 100 cados de azeite. Então ele, o administrador infiel, arrependido, e que se não estava arrependido por uma consciência brutal, de esmagamento lúcido, mas ele teve pelo menos
um arrependimento de malandragem, lúcido o bastante para dizer: se eu continuar vivendo como eu vivi, eu vou viver todas as consequências até o fim e serão brutais contra mim. Já que eu tomei consciência de que eu fui flagrado na minha idiotice, deixa eu mudar o meu comportamento. Se não for pelo mais profundo arrependimento, que seja pela mais sensata malandragem ou esperteza. E foi o que ele se tornou, um ente esperto da graça. Como aqueles publicanos, pecadores, meretrizes e outros mais estavam se tornando espertos na graça. Quando eles viram o que Jesus tinha a oferecer, eles disseram: não, vamos desistir das nossas gestões equivocadas da existência e seguirmos com Ele por aqui, porque pode ser que haja misericórdia nele. Se a gente disser: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, pode ser que ele diga: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A nós e a tantos quantos a ele se aproximem, porque parece que ele é desse tipo, e ele com certeza era desse tipo e continua a ser desse tipo. Então, ele chamou aquele primeiro que devia aquela quantidade grande de produtos e disse: olha, escreve aí 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, está aqui, assenta-te depressa, bem rápido, e escreve 50. Você devia 100, mas eu vou fazer um abatimento de 50%. Ele não estava dando prejuízo nenhum ao dono do azeite. Os 50% que ele tirou era a parte que ele, matreira, malandra e espertamente e corruptamente, acrescentava. Ele tirou o ágio dele e deixou só o que era devido ao seu dono, ao dono dos bens. E aí disse: bota 50. E o cara que botou 50 disse: poxa, como é que eu vou te agradecer? Como é que eu vou te agradecer? Eu não tenho como te agradecer. Eu não tenho nem palavras para elaborar a minha gratidão. Sem saber, de fato, que o patrão iria receber tudo igual. O que estava acontecendo é que ele estava fazendo supressão dos acréscimos que ele, na sua malandragem, acrescentava todo mês. O que eu vou fazer com tanta bondade da tua parte? Obrigado, obrigado, obrigado. Depois ele chamou o segundo e perguntou: e tu, quanto deves? Aí respondeu esse segundo: 100 coros de trigo. Era um bocado de trigo, mas o ágio dele estava colocado em cima. Aí ele fez as contas, viu o que ele tinha agregado de valor indevido ao trigo que o indivíduo devia ao seu patrão, e disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Tirou 20% de abatimento, que era o que ele iria jogar de acréscimo no débito daquele homem. E o homem diz: puxa vida, muito obrigado, porque você está agindo com misericórdia, com graça, com bondade, com generosidade para comigo, que de outra feita não teria nem como tentar começar a pagar. E assim ele foi procedendo com aquela fila enorme de devedores, diminuindo, deixando o valor correspondente ao que era pertinente ao dono de todas as coisas e retirando apenas o acréscimo, o ágio que ele acrescia, que era para ele. Aí ele tira o ágio, fica só o que é pertinente ao dono de tudo. O dono recebe com inteireza o que a ele é devido, e ele retira o seu ágio e gera no coração dessas pessoas um sentimento de gratidão, de retorno, de bondade. E assim ele faz com essa lista grande de devedores do seu Senhor. Agiu com misericórdia para com todos.
E aí a gente chega no verso 8, que diz assim: e elogiou o Senhor, no caso aqui o Senhor é o dono dos bens, da fazenda, era o patrão dele, era o homem rico, era o cara. Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, espertamente, sabiamente, quando ele sacou a jogada, disse: poxa, esse cara é esperto mesmo, porque acabou que eu recebi tudo o que me era devido e ele fez abatimento daquilo que ele acrescentava, mas ele comprou amizades sem preço. Quanto custa a gratidão de uma pessoa que foi ajudada por você algum dia? Quanto custa? Quanto custa a gratidão de alguém que foi ajudada por você algum dia? Todos nós somos, de um modo ou de outro, administradores infiéis. Todos nós, eu sou, você é, todo mundo é, diante do Senhor, administradores infiéis. Nenhum de nós é um mordomo absolutamente meticuloso na capacidade de prestar contas de todas as coisas. Cada um de nós tem as nossas falácias, os nossos flaws, as nossas imperfeições, os nossos pequenos gaps. Cada um de nós tem as suas fissuras. Cada um de nós que seja honesto, que se enxergue sem medo da verdade, sabe que se não for objetivamente que se possa identificar a sua falsificação, a sua falta de inteireza total e absoluta, se não for exteriormente que se consiga fazer essa verificação, mas na subjetividade, nos ambientes interiores do coração, todo mundo sabe que acrescenta, que leva vantagem, que seduz, que faz alguma coisa, por menor que seja, por mais sutil que seja, ou por mais inconsciente que seja, porque você se tem acostumado, mas você sabe que no fundo do coração você é um daqueles todos que pecaram e carecem da glória de Deus, e não há exceção, e você incluído. Goste você disso ou não, você faz parte desses todos. Todos nós fazemos parte desses todos. E aí o dono de tudo, que aqui é uma figura de maneira arquetípica do Senhor de todas as coisas, que é o dono de tudo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele olhou para esse indivíduo e ele falou: esse é um cara que na sua imperfeição age com inteligência, com sabedoria. Ele sabe que não tem como remendar, como curar os seus próprios buracos, os seus puimentos, as suas aberturas que mostram as suas vergonhas, ainda que de maneira sutil. E sendo realista com ele próprio, ele tomou a única decisão sensata. Quando você não consegue ser perfeito, e ninguém consegue ser perfeito, o que Jesus está ensinando é: seja pelo menos sábio, seja pelo menos sensato, pelo menos se enxergue, pelo menos na sua relatividade, busque dos males o menor, pelo menos diminua os agravos, pelo menos diminua as consequências, pelo menos diminua o prejuízo.
pelo menos diminua o abismamento no qual, se você nele caísse, seria tragado para sempre. Crie pelo menos uma alternativa de sobrevivência mínima ante a implacabilidade do juízo e do prestar contas à existência, às leis da vida. E é Jesus que, usando a imagem dessa figura arquetípica do dono de todas essas coisas, chamado aqui no início de homem rico, elogia o administrador infiel. Porque na infidelidade dele, ele não foi um infiel burro até o fim. Ele não foi um recalcitrante na infidelidade dele. Há uma graça para aquele que na sua infidelidade cai em si. Como houve uma graça para o filho pródigo, que na sua infidelidade caiu em si. Há uma graça. Mas não há uma graça para o irmão mais velho do filho pródigo que nunca caiu em si. Há misericórdia para quem cai em si. Jesus não está propondo perfeição. Ele está dizendo, eu não vim buscar justos, perfeitinhos. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento, a metanoia, a mudança de mente. E elogiou, portanto, o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, sabiamente, matreiramente, com o devido lugar de inteligência emocional para diminuir as implicações catastróficas que sobre ele recairiam. E aí há um acréscimo, que quem faz aqui é Jesus. Contando a parábola, ele diz, olha, o homem rico elogiou o cara. Agora, por que que ele elogiou? E agora aqui é um princípio que Jesus ensina. Porque os filhos do mundo, da sociedade humana, e aonde existem todo tipo de malandragens, de espertezas e de erros e de equívocos, os filhos do mundo são mais hábeis, são mais perceptivos, são mais inteligentes, são mais rápidos, são mais lógicos e objetivos nas decisões que precisam tomar para sua autopreservação no seu ambiente de vida e de sobrevivência. Sim, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aqui ele está fazendo uma alusão aos fariseus, aos seus escribas, que se auto-intitulavam filhos da luz, mas davam soco em ponta de faca até o fim. É o crente fanático, que é inconversível, que é imutável, que insiste no erro até a morte, que não se enxerga, que é perseverante na sua maldade até o fim e morre no seu pecado e na sua idiotice. E Jesus está dizendo, olha, os publicanos, as meretrizes, os pecadores, esses aí, filhos do mundo, são muito mais hábeis, muito mais inteligentes, emocionalmente muito mais sábios no lidar com a vida e com a existência do que vocês, que se dizem filhos da luz, mas são filhos da penumbra, da burrice, estão dentro da caverna de Platão lidando com sombras e projeções, não enxergam nada. E esse administrador infiel, que é a representação de publicanos, pecadores, meretrizes e pessoas do mesmo tipo, está demonstrando que na sua imperfeição ele trabalha não na perspectiva de se apresentar perfeito, mas de se apresentar minimamente aceitável para a continuidade da vida e da sobrevivência.
minimamente aceitável para a continuidade da vida e da sobrevivência. Aí Jesus agora fala no verso 9, é Jesus falando. Preste atenção, é Jesus falando. Veja como Jesus não tem nenhuma afetividade pelo perfeitinho. Não busca perfeitinho, senão ele não teria chamado Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Judas Tadeu, Judas Iscariotes, Judas filho de Alfeu. Não teria chamado nenhuma dessas pessoas, nem Paulo, nem eu, muito menos eu, não teria chamado. É porque o negócio dele, eu soube disso desde criança, não era com os perfeitos, mas com os pecadores capazes de metanoia, de arrependimento, de transformação da mente, da instauração de uma nova plataforma de pensamento, de aquisição da mente de Cristo dentro da própria relatividade humana. Aí é Jesus no verso 9 dizendo, e eu vos recomendo. É Jesus recomendando aos discípulos e a quem interessasse-se pelo que ele tivesse a dizer naqueles dias e hoje. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. E deixa eu fazer um parêntese aqui. Porque não existe riqueza que não tenha origem iníqua. Não existe essa riqueza. Preste atenção. Preste atenção. Toda riqueza tem origem iníqua. Para que eu acumule alguma coisa, como os bens da terra são limitados, ela não cresce à medida que eu tiro, ela não aumenta à medida que eu saco, para que alguns tenham mais, outros têm menos. Segunda coisa, toda riqueza é de origem iníqua, porque ela parte do pressuposto do egoísmo, vinculado à propriedade privada. Aí eu dizer, isso aqui é meu, a terra é do Senhor. Esse planeta está aqui existindo há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Já houve uma quantidade enorme de vidas que habitaram aqui milhões, bilhões de anos. Algumas foram extintas por cataclismos, por meteoros, por dilúvios, por vulcões, por erupções do magma da Terra. Já houve civilizações, inclusive humanas ou humanoides, que nos precederam e que foram sepultadas no dilúvio, como fica cada dia mais claro pela arqueologia e pela antropologia mais moderna, pelos achados mais recentes. Nós somos apenas um grupinho que surgiu, começou a se organizar de 5.000 anos para cá, é um negócio muito novo, a gente ainda está na fralda da civilização humana e já conseguimos fazer toda essa miséria que nos cerca, para você ver como nós somos pecadores horrorosos. É só ver o fruto da obra dos humanos que ninguém tem dúvida de que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Pois bem, o Senhor Jesus, no verso 9, diz, e eu vos recomendo, na relatividade de vocês, aprendam a usar aquilo que já nasceu torto, doente. São as riquezas. Elas são fruto de apropriação e de acumulação e de egoísmo e de dominação insaciável, de modo que quanto mais, mais, e quanto mais para alguns, menos para todos ou para quase todos, de modo que toda a riqueza, não adianta você dizer, eu a santifico no gasofilácio. Não. Você a adquiriu de maneira iníqua, sem nem perceber, porque tem
um monte de convenções sociais na nossa sociedade que fazem você pensar que o nosso dinheiro iníquo é a coisa mais honesta desse mundo, mas não há dinheiro honesto nesse mundo de ninguém. Todo dinheiro tem origem iníqua lá na metafísica da sua produção. Antes de haver o elemento de representação monetária, quando a gente ainda estava trocando bens na primitividade, já era algo de barganha, de origem iníqua. Eu tenho e ele precisa muito, eu vou dar menos para ele, demandar mais dele para conseguir pegar o que eu tenho a oferecer. Está presente na natureza negocial da nossa perversidade essencial. E Jesus não tem nenhuma dúvida disso, ele não está chamando perfeitinhos, ele está chamando pecadores ao arrependimento, à constatação e à mudança de mente. Por isso ele diz: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Já que é inevitável que não tem riqueza limpa na terra, não tem. Então deem a melhor designação que vocês puderem à riqueza que vocês obtiverem. Já que não há nenhuma riqueza de origem completamente limpa na face da terra, ela tem os pressupostos metafísicos, físicos, econômicos, sociais, da iniquidade, da dominação, da apropriação, da acumulação, e só um idiota não admite isso. Mas já que é assim, e Paulo diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 6, e a gente tem que saber que é assim e fazer o melhor que a gente puder disso que a gente saiba. Do contrário, Paulo diz, teríeis que retirar-vos do mundo. E Jesus disse: Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Portanto, eu estou o tempo todo fazendo gestão de relatividades. Eu, você, todos nós, quem quer que tenha um mínimo de consciência e lucidez, precisa saber disso. Nós estamos o tempo todo fazendo gestão de relatividades. Por isso Jesus diz: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Invistam nas causas da gratidão. Coloquem bens, recursos, valores, propriedades como investimento na gratidão dos necessitados, dos endividados, dos carentes, dos empobrecidos, dos que não têm como atingir o objetivo e o alvo determinado. Façam cobertura desse gap, dessa realidade, desse fosso, dessa dívida. Cubram por eles, façam amigos, invistam e façam complementação de graça na vida de pessoas, nas boas e nas nem tanto, mas façam o melhor que vocês consigam em favor de todos os seres humanos. Melhor ainda quando vocês fazem isso no coração daqueles que têm um coração cheio de boa vontade e dão uma resposta de gratidão. Nem todos darão, mas alguns darão. Portanto, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, e sempre faltam, chega uma hora que elas podem acabar por razões variadas. Falência, doença, ou um comportamento indevido que tire de você o equilíbrio econômico, financeiro, profissional que você sempre teve, ou a própria velhice,
que na maioria quase absoluta das vezes é empobrecedora. Mas trate a todos os que você puder com essa generosidade que cobre os vazios, os gaps, as necessidades, que traz socorro. E bem-aventurados sejam aqueles de bom coração que, tendo gratidão, reconhecem a bondade que de você receberam e dão um retorno à altura. E aí vocês vão viver da troca de graça. Eu estou inventando isso aqui, é claro que não, é Jesus que está propondo. Agora, se você abrir na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, você vai ler esse ciclo da graça vinculado a dinheiro. Eu ajo com graça, dando o meu dom, dando a minha vida, me entregando, como Paulo fazia, sem cobrar nada de ninguém, dando tudo, botando os bofes e as entranhas no altar da vida, ajudando as pessoas. E gente ruim que passava e apedrejava, ou não queria nada. Mas havia pessoas boas. E eram essas que mais tarde mandavam ajudas, colaborações, socorros, que traziam sua gratidão e reconheciam o que ele fazia nessa troca de graça, que é algo que tem a ver com essa engenharia econômica do reino dos céus. É troca de graça. É o pão nosso de cada dia que ele nos dá hoje, mas ao mesmo tempo tem a ver com o perdão com o qual eu perdoo. E que na retribuição da misericórdia eu também sou perdoado porque perdoei. E Jesus disse: dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão, sobejamente vos darão, assustadoramente vos darão, mas faça a sua parte e invista no que é bom. E em pessoas que de preferência tenham um coração grato, mas não faça exame de seleção, ajude aonde você vir necessidade. Bem-aventurado é aquele que, tendo sido ajudado na necessidade que tinha, um dia podendo lhe retribua. E se não o fizer, não tem problema, bem-aventurado é você que fez o que era certo. Agora, eu já fui salvo a minha vida inteira por causa disso. Eu teria aqui, olha, dezenas de histórias para contar. Deus sabe que eu teria dezenas de histórias para contar. Dezenas, talvez centenas. De pessoas que eu ajudei, que eu socorri no meio da rua. Gente que estava desesperada, eu vou me matar, eu vou me suicidar. E eu tinha saído de algum lugar e alguém tinha colocado um envelope no meu bolso. E aí, eu, às vezes saindo do restaurante, uma pessoa disse: quando o senhor chegar no escritório, veja isso aqui. Aí encontro com alguém. Uma vez foi um gerente de um banco. Tinha subido uma grana preta lá do banco, a responsabilidade era dele, eu não sabia nem quem ele era. Ele, aos prantos, me conhecia, veio na minha direção pedindo oração no meio da rua, chorando. Aí eu falei: quanto foi o rombo que aconteceu lá? Aí ele falou. Aí eu falei: eu quero te ajudar, não sei se eu consigo. Orar, eu vou orar contigo aqui no meio da rua, e orei. Aí eu meti a mão no bolso e eu vi uma quantia importante de dinheiro em dólar. Aí eu fui passando o dedo, era exatamente a quantia que ele tinha deixado faltar no caixa do banco. Aí eu peguei e falei: olha, eu ganhei isso saindo daquele restaurante ali do Bela Blue. Andei 200 metros, encontrei você e ouvi essa história. Eu não estava esperando,
não vou levar comigo, é seu. Vá lá e pague a sua dívida. A única coisa que eu peço é que você depois me procure. Eu estou aqui nesse edifício que é todo nosso, o meu escritório é lá no último andar. Só chegue lá e me mostre que você quitou a dívida do banco, é só o que eu peço a você. E aí no mesmo dia ele chegou lá à tarde aos prantos e disse, está aqui, pastor, tudo pago. Eu orei de novo com ele e fui embora. Isso é uma historinha de dezenas, de centenas de coisas que eu já fiz sem saber nem em quem eu estava fazendo. Jogando o meu pão sobre as águas. Como um doido, como um louco. Aí depois de anos, chega alguém na minha porta no dia da minha maior necessidade. Aí diz, olha só, reverendo, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, eu estava numa situação horrorosa e ninguém me ajudava. E o senhor não quis nem saber, pegou do que o senhor não tinha e me ajudou. E eu não sei porquê, mas eu estou sonhando com o senhor, eu fui despertado essa madrugada, seja como seja a narrativa, para vir até aqui e lhe dar isto aqui, que eu ganhei e não estava esperando. E aí eu olho, às vezes é uma quantia maior do que aquela que ele disse que eu tinha dado a ele, já nem lembrava mais, porque você faz isso e não anota, não faz contabilidade. Você deixa isso, joga sobre as águas e entrega a Deus. E depois de muitos dias isso volta como um bumerangue de amor e te acha. Jesus diz, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando estas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, em dimensões superiores. Façam amigos entre homens e entre anjos. Quando vocês fazem isso, vocês colocam legiões de anjos em estado de solidariedade amiga e fraterna para com você. Esses anjos fazem parte daquela família acerca da qual Paulo fala em Efésios, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus quanto na terra. São os mesmos seres espirituais que aprendem bondade, generosidade, misericórdia, graça, com aqueles filhos de Deus que praticam essas coisas e deixam anjos e seres de outras dimensões em estado de perplexidade admirada com a natureza humana que é tão carregada de maldade, e no meio disso tudo nascem lírios no meio da lama desse mundo, praticando coisas lindas que deixam entes espirituais em estado de perplexidade, e também seres humanos que ainda têm Deus no coração em estado de gratidão, com a memória viva, esperando o dia em que eles próprios haverão de socorrer você. Eu cheguei até aqui nesses quase 52 anos de vida de fé e de ministério, vai fazer daqui a mais de 2 meses e meio, 52 anos ou 3 meses, no máximo. No dia 18 de julho eu completo. Vivendo assim, sem me preocupar com o dia de amanhã, sabendo que vem do céu. É um maná da bondade divina que cai sobre mim todos os dias, nunca deixou de cair, não deixará de cair, nem sobre mim, nem sobre os meus filhos, nem sobre os meus netos. A bondade de Deus se estende de geração em geração. Essa é a misericórdia que vai adiante, que Jesus disse. Façam assim, para que quando as coisas vos faltarem, no tempo da escassez, vocês tenham feito tantos amigos dos céus e na terra, e esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aí eu vou parar por aqui hoje, amanhã eu vou prosseguir
pedindo a Jesus que tenha te dado entendimento espiritual do que eu falei. Eu te peço, Jesus, nessa época de tanta burrice, de tanta blindagem mental, de tanto retardo de inteligência espiritual, emocional e de lógica simples do Evangelho, nesse tempo de tanto entupimento de sentidos, alguns têm entendido de coração a manifestação de como tu ages no meio da imperfeição humana. E o que tu esperas de nós no meio da nossa imperfeição. No mínimo, uma sabedoria que reduz as implicações e os agravos dos nossos cometimentos a estados mínimos que mereçam aplausos nos céus e na terra, porque no meio da nossa imperfeição nós encontramos um caminho de sabedoria, de sensatez, amparado, apoiado na graça, na bondade, na misericórdia, e fizemos isso pela fé, investindo no coração dos necessitados, na esperança de que um dia tua bondade faça esse bumerangue de amor nos alcançar outra vez em nosso próprio favor. É o que eu te peço que aconteça no entendimento de cada pessoa hoje aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente prossegue amanhã. Hoje é quarta-feira, não é? Ontem eu não pude fazer o programa, eu não estava bem, eu estava lutando contra uma gripe que queria me pegar. E como eu vou viajar para o Egito, eu não posso viajar doente, nem gripado, nem nada. Eu estou tentando criar aqui uma redoma de saúde para ficar aqueles 15 dias lá dando o meu melhor e gravando o máximo possível e atendendo as pessoas que vão comigo, o que me dá muito prazer. Mas olha só, está passando aí um CPF com um Pix escrito Caio e Adriana, é óbvio que é um CPF, é Caio e Adriana, é para aqueles que pedem para saber qual é o nosso Pix conjugal, porque querem nos ajudar no sustento e nas despesas da nossa casa. Você fique livre para o fazer, não tem nada além disso aqui. Segundo lugar, tem um Pix aí que é um CNPJ. Em relação a esse, eu me sinto mais à vontade para falar, porque é o Pix. E em você fazendo, nos ajuda a ter meios para realizar o ministério. Tem um lado do ministério que não depende de ninguém. Eu sento aqui, está tudo dentro de mim, não tem um papel escrito. Esse papel aqui é um bilhete de amor da minha mulher, de muitos anos atrás, tão lindo que eu guardei aqui na minha Bíblia. Não tem esboço, não tem nenhum tipo de construção pré-determinada. Isso aqui me habita, sai de dentro de mim. Eu posso estar desmaiado que essa verdade sai de dentro de mim. E isso eu faço sozinho, não preciso de ninguém. Agora, para cortar para cá, para cortar para cá, para cortar para cá, para cortar para ali, eu preciso do Caio, eu preciso da Clarinha. Para fazer os vídeos nos stories, para fazer outros vídeos que eu estou fazendo agora aqui com o Caio e a Clarinha, para dar um pouco mais de folga ao Marcelo Cunha no Rio, que está trabalhando mais do que dromedário em guerra, lutando, e eu quero aliviar o peso dele. Então a gente está tentando fazer isso aqui. Eu não faço sozinho. A quantidade enorme de recortes que são espalhados em todas as plataformas. Eu não sei fazer uma edição de vídeo. Eu só faço. Sai daqui, pronto, os outros têm que me ajudar. Por isso,
Tem esse Pix aí do CPF passando bem aqui, ó. Para quem quiser nos ajudar, cai lá na conta. E o meu amigo Edivaldo, querido, ele que está comigo há mais de 3 décadas, com toda a fidelidade, honestidade, pureza e amor, é quem faz essa gestão. E agora mesmo hoje tem lâmpadas que queimaram de novo. Eu vou ter que começar a gravar quando eu voltar da viagem para o Egito, um mês depois mais ou menos, a gente vai começar as gravações do curso A Área 51 do Evangelho aqui, uma vez por semana à noite. E nós vamos ter que refazer todas as luzes, porque vai ter um auditório sentado aqui, vai ter um cabeamento novo para colocar um preview grande, um monte de gente dentro de um Zoom ou de um Google Meet, também podendo participar ao vivo, me fazendo perguntas. Tudo isso é despesa aí do Pix do CNPJ. E tem aqueles que dizem, escuta, tem outras alternativas? Tem. Escreva caiofab.com.br e clique Enter. Aí você entra aí nesse blog, lá em cima tem contribuição clicantemente te convidando lá no alto, tá vendo? Clicou, entrou, eu agradeço. E aí tem 2 contas bancárias, uma do Santander, outra do Banco do Brasil, com as respectivas contas e os CNPJs correspondentes para você fazer a sua doação. Você que prefere fazer transferência bancária, doação bancária. Aí clique ali em mais opções de contribuição, nessa faixa preta. Clicou, entrou, passe da verdinha, tem outra vez os mesmos bancos, e é a mesma coisa indistintamente, e abaixo tem os cartões de crédito, para quem prefere. Quem é que prefere? Em geral é aquele pessoal que diz, não, eu gosto do cartão, eu posso programar 6 meses, 8 meses, 1 ano para frente. Já faço toda a minha previsão e deixo rodar automaticamente, nem me preocupo, não falho nunca e deixo acontecer. Está aí todas essas bandeiras de cartão de crédito que vocês mais do que conhecem, embaixo o PagSeguro e embaixo de tudo, para quem mora no exterior, o PayPal. Muita gente me vendo no exterior. Usem o PayPal para contribuir. Tá bom, gente boa? Eu vou parando por aqui. Eu ainda tenho outras coisas para fazer no dia de hoje. Eu quero que Jesus te abençoe, é o meu desejo de todo o meu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.